Olá, YouTube! Acabamos de ouvir a música mais nova do Dreamcatcher, a Odd Eye, e agora vamos ouvir uma música mais antiga que eu não lembro de ter ouvido, chamada Déjà Vu, eu não sei como pronunciei isso de maneira correta. Me corrijam nos comentários se acharem aptos a corrigirem. Vamos ouvir e analisar a música Déjà Vu, ou algo assim, do Dreamcatcher. Olha, acorde suspenso ali. Frequência totalmente esculpida nessa percussão. Ela vai vir à vida agora. Quer dizer, depois não veio. Que linda melodia. Bem low-fi essa percussão. Que guitarrinha aí. Sexto grau maior. Caralho, esse acorde maior não faz sentido nenhum aí, velho. Que é isso? Que isso, cara? Boa, jogada rítmica. O homem... O que esse acorde tá fazendo aí, meu irmão? De novo! Agora ele foi com tudo. Agora até mudou o tom. Mudou o tom, cara. Nossa, sem moral, cara. Esse acorde... Muito bom, orquestra de fundo. Foi complicado. O clímax foi forte demais para o que eu esperava de uma música popular. Peraí. Não. Peraí. Já tá demais aqui. Aí, anúncio de guitarrista aí, porque é o que eu faço. Mas eu choro ouvindo que... Meu Deus do céu... Velho... Peraí. Eu tô realmente lacrimejando, cara. Não sei se ficou nítido na câmera. Porcaria. Deixa eu me recompor aqui. Cara... Vamos lá, Victor. Precisa analisar a música. O pessoal tá aqui pra ouvir suas palavras. Foco. Então... Essa Déjà Vu, que eu ainda não consigo pronunciar, apesar de ter ouvido elas cantarem isso repetidas vezes.
Ela usa uma técnica chamada modal interchange, ou empréstimo modal. O último acorde do refrão não pertence à escala de fato. Na verdade, eu acredito, pelo que eu ouvi, que é um acorde que deveria ser menor substituído por um acorde maior. O que isso geralmente... Qual que é o efeito que cria? Bom, você tem um negócio na música chamado círculo das quintas. E conforme você vai indo... Caramba, aqui tá ao contrário pra mim. Caramba, como... Eu não consigo nem fazer o círculo, mas conforme você vai indo no sentido anti-horário, eu não vou fazer a representação aqui porque tá ao contrário, então o que eu fizer vai sair ao contrário. Se você for no sentido anti-horário, a música fica mais brilhante, fica mais feliz. É como você ir do um modo mais dark, tipo lócreo, pro eólico. O eólico é muito mais... Em comparação ao lócreo, o modo eólico, ele é muito mais brilhante, ele é muito mais prazeroso. Ele não tem a segunda menor, ele tem uma segunda natural, e ele não tem a quinta diminuta, ele tem uma quinta justa. O que ele tem de estranho é a sexta menor, né? E a terça menor, mas tirando isso, ele é um modo bom até. E a música faz isso, cara. Ela tava numa escala até que legal. Claro que o pianinho dando toda aquela carga emotiva, fazendo com que a música ficasse mais feeling mesmo, mais menor. Nesse sentido, faz sentido eu falar mais menor. Porque ela fica mais próxima de um modo menor do que de um modo maior. Então, olha só. Como usar o mais menor? Modo maior, escala menor, ok? E aí tem esse acorde de empréstimo modal maravilhoso que depois ele volta pra fazer a modulação pra outra escala, cara. Ele joga o acorde maior, depois joga outro acorde, acho que é um sus4 ali, e vai pra cima completamente. E eu fiquei... Eu não esperava. Realmente eu lacrimejei aqui porque foi muito forte esse clímax. Esse momento musical é uma coisa que... Na ótica de compositor, uma coisa que sempre me fascina. Sempre que eu ouço, eu fico até emocionado. Mas claro que quando você está ouvindo rock progressivo, você espera que um negócio desse aconteça. Quando você está ouvindo MPB, você já espera que um negócio desse aconteça. Quando você está ouvindo música popular coreana, você não espera que isso aconteça. E é isso que é foda, cara. Quando você ouve uma música que foi ouvida por sei lá quantos milhões de usuários, aí 20 milhões de pessoas, e você vê uma técnica tão sofisticada sendo apreciada por pessoas comuns, pessoas que não estudaram música, pessoas que geralmente estão descobrindo a música ainda, cara, que estão começando mesmo essa jornada, que podem se especializar no futuro, mas geralmente não estão especializadas nisso, sabe? E encanta esse público. Eu acho que eu vejo esperança, eu vejo eu vejo um futuro muito, muito brilhante. Um futuro muito bom para a música de maneira geral. Porque se esses elementos estão sendo usados por músicas populares, imagina o que será das músicas ditas, sofisticadas, complexas, que são as coisas que eu escuto, né? Então eu vejo que até a música popular está absorvendo muito disso. E eu fico feliz, cara, quando eu vejo isso. É muito mais impactante ouvir esse tipo de coisa numa música popular. Até porque a engenharia sonora é impecável, então a maneira como eles trazem isso à tona, não é só o acorde que está ali, mas o peso que eles colocam a mais, o volume que eles aumentam naquele pequeno trecho, a maneira como eles aumentam a frequência dos harmônicos, que são harmônicos completamente contraditórios com o que a gente estava ouvindo antes, e fazem essa transição maravilhosa. É tudo muito bem feito, sabe? Os engenheiros coreanos são muito competentes, os produtores musicais fazem um trabalho realmente muito bom. Eu nunca vi eles errarem de maneira grotesca, é sempre um trabalho muito bem feito. E aí não tem como ter uma resposta não emotiva, né, pra um negócio desses, cara. Porque se você entende de música e ouve um acorde desse sendo colocado aí, cara, não tem como você... O refrão já tinha me pegado. Eu tava pensando como que eles vão fazer um clímax, né, depois. Porque geralmente tem um breakdown, né, uma parada. Baixou a pace, mas depois eles colocaram 2 acordes ali pra fazer a modulação, cara. Isso é extraordinário, cara. De novo, o Dreamcatcher afirmando como que
se combina organicamente elementos do rap, elementos do rock e elementos do próprio K-pop, né? Dos acordes ali, coisa de R&B, coisa sofisticada mesmo, coisa que a gente via muito nos anos 70, mas que hoje em dia largaram mão, cara. Ninguém mais quer saber dessas coisas, não. Coloca lá o 4651 que resolve. Não, mano, aqui o cara mudou completamente um dos graus ali com o empréstimo modal e a diferença é absurda no clima. Fica muito mais pra cima, fica muito mais maior ali quando aquele acorde aparece, quando faz aquele clímax lá, então, meu Deus do céu. O cara vai pra estratosfera ali no círculo das quintas, foi pra outro canto, cara. Foi pra outro canto. E... É tanta coisa que eu poderia comentar. É sério, tem muita coisa foda nessa música. A maneira como o rap é colocado do jeito certo, sabe? A maneira como o piano acompanhando esse rap é diferente do piano que estava acompanhando o vocal melódico, já é algo extraordinário. Porque não pode ser a mesma coisa. É outra pace, é outra energia, não dá pra tocar igual. Aconteceu isso na outra música de maneira muito mais evidente, né? Na Odd Eyes. Odd Eye, eu não sei se é no plural ou se é no singular. Enfim, aconteceu de maneira muito mais evidente lá, mas aqui também teve isso. E esse build-up pra entrar a guitarra, entrar todos os instrumentos, como eu disse, tava super lo-fi a percussão no começo. Por que ela estava lo-fi? Para dar muito mais espaço sonoro de frequência para as garotas cantarem, melodicamente. Mais espaço, você consegue colocar sua voz com mais potência. O que mais importa ali, no caso, é a mensagem, é a voz. E aí, quando entra todos os instrumentos, quando entra uma percussão de verdade, trabalhada, esculpida, quando entra uma guitarra de verdade, trabalhada, esculpida e não lo-fi, o efeito é absoluto e atinge quem quer que esteja ouvindo. Não tem erro, não, cara. Não tem erro. É impecável mesmo. Né? Essa aqui é uma das melhores músicas que eu já ouvi de K-pop. Certamente. Certamente, se eu fosse fazer um ranking, isso aqui top 3, cara, com facilidade. Não que eu tenha ouvido muita coisa, mas isso aqui é diferenciado, cara. Em tudo tá muito bem feito. E aí você compreende por que Dreamcatcher é a banda que é reconhecida como a melhor banda que mistura rock, metal e outros gêneros com K-pop, cara. Eles fazem isso de uma maneira orgânica, primorosa, perfeita. Tudo muito bem encaixado, as melodias certas, que ficam na cabeça. Se você ouvir isso umas 3 vezes, você vai ficar cantando essa música. Eu já tô com melodia na cabeça aqui, se eu ouvir uma vez só, imagina depois. Então, cara, O que eu tenho de negativo pra dizer? Não tem, velho. Não tem, velho. Eu vou até fechar o vídeo, velho. Obrigado por me acompanhar até aqui. Desculpa se eu me perdi o raciocínio por conta da emoção. Às vezes, nem sempre é fácil reagir, né? É uma reação genuína, então às vezes você é pego de surpresa. Mas é isso. Espero que tenham gostado e fiquem bem. Até a próxima.